Olá, pessoal. Vamos resolver então a lista de exercícios aqui para vocês ficarem para conferir com a de vocês. Então, a primeira questão diz respeito a diagramas de funções. Então, ele dá para a gente aí 4 diagramas e ele dá aí as assertativas para a gente ver qual é a correta. Então, a assertativa A diz o seguinte: os diagramas 1, 2 e 4 representam funções de A em B. Então, podemos analisar aqui que na assertativa, que o diagrama A, ele é uma função, porque nós temos aqui, então, sendo apenas uma flechinha de cada elemento no conjunto A, e saindo apenas uma flechinha de cada elemento no conjunto A, então ele é uma função. Do segundo, nós temos aqui um elemento no conjunto A que não sai nenhuma flechinha, então ele não é uma função, porque a definição de função diz que todos os elementos do meu conjunto A, do meu conjunto de partida, ou seja, do meu domínio, precisa estar saindo uma flechinha, e nesse caso não está. A nossa terceira aqui, ela também não é uma função, por causa desse elemento aqui, que é a definição, além de ter que sair uma de cada elemento, precisa sair apenas uma. Então, aqui não sai nenhuma, aqui saem duas no caso, então ela não é uma função. E aqui a quarta não é uma função pelos dois motivos. Aqui está saindo duas e aqui não está saindo nenhuma. Tá? Então, aqui está errado, porque a 2 e a 4 não são funções. Letra B, 1, 3 e 4 representam funções. Não, porque 3 e 4 não são funções. 1 e 4 representam funções. 4 não é função. Letra D, 4 não representa a função de A e B. E 4 não é uma função de A e B, então está certa a letra D. Ok? A 2 é o mesmo caso, então verifique em cada caso se o esquema define ou não uma função de A em B. Então aqui na letra A, de todos os elementos de A está saindo apenas uma flechinha, então é uma função. Mesma coisa para a letra B, não tem problema de chegar 2 na mesma imagem. A única restrição a única coisa que eu preciso observar então é se está saindo só uma flechinha de cada elemento e está saindo uma de cada elemento. Aqui na letra C nós temos um elemento que está saindo duas flechinhas, então ele não é uma função. E na letra D tem um elemento que não está saindo flechinha, então também não é uma função. Ok? A 3, então dadas as funções f de x igual a 2x menos 3 e g de x igual a x quadrado menos 2, determine o valor d. Então, nós temos aqui os valores de x, nós temos que determinar a imagem desses valores. Então, aqui, f de 2, nós ficaremos com 2 vezes 2 menos 3. É só pegar o x e colocar o 2 onde está o x. Tá? Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. Na letra B, f de menos 1. Então, é pegar o x e onde tem o x a gente vai colocar menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 3, menos 5. Na letra C é com uma fração. Não tem problema, fração a gente trata normalmente. Dividido por 2, menos 3. Esse 2 vai cancelar com esse 2 aqui de baixo, vai ficar 3, menos 3, 0. Letra D, f de 0, então trocamos o x por 0. 2 vezes 0, 0. 0 menos 3, menos 3. Aqui na letra E é uma multiplicação. Então, primeiro nós resolvemos a f, depois junto com a g, e depois no final a gente multiplica. Então, vamos fazer aqui a f entre parênteses. Então, no caso aqui da f é de menos 3, então é trocar o x por menos 3. Tá? Então, toda essa função aqui é de f, e a g eu vou fazer de azul aqui do lado. Vezes a g, que é x quadrado menos 2, nesse caso x é menos 3. Lembrando que como ele é negativo, eu preciso colocar o parênteses aqui. Menos 2. Certo? E a gente resolve cada um e depois a gente multiplica. Então,
2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6, menos 3, menos 9. Vezes menos 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 2, 7. E menos 9 vezes 7, menos 63. Ok? G de 0. 0 ao quadrado, menos 2. 0 ao quadrado é 0. Sobra menos 2 aqui. Aqui é uma divisão, mesmo caso do anterior. Resolvemos a parte de cima e resolvemos a parte de baixo. Em cima com F, embaixo com G, e depois dividimos. Então aqui vai ficar 2 vezes menos 4 menos 3. E aqui embaixo é G, eu vou fazer de azul para ficar diferente. É x quadrado menos 2, então 2 raiz de 6 ao quadrado menos 2. Então aqui em cima, 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8 menos 3, menos 11. Aqui embaixo é 2 raiz de 6. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 6 ao quadrado é 6. 4 vezes 6, 24. 24 menos 2, 22. 11 sobre 22, a gente pode simplificar em 1 meio. Ok? Questão 4 é determinar o domínio. Então, aqui na letra A, nós não temos nenhuma divisão e nenhuma raiz. Quando for polinômio e não tiver nenhuma divisão, nenhuma raiz, são os reais. Letra B, nós temos uma divisão. Então, nós temos que analisar a restrição da divisão. A restrição aqui, então, é que a minha divisão, a parte de baixo, tem que ser sempre diferente de zero. Então, 2x diferente de 7, resolve como se fosse uma equação comum. X diferente de 7 meios. 7 meios. Ou seja, se eu for escrever isso aqui, então, o meu domínio, se eu quiser escrever como notação de conjuntos, então x pertence aos reais, x diferente de 7 meios, ou eu posso colocar também simplesmente reais menos 7 meios. É a mesma coisa. Letra C, nós temos uma raiz em cima e uma raiz embaixo, então eu preciso analisar as duas restrições e depois fazer a interseção delas. Então, na restrição de cima é uma raiz, a raiz tem que sempre ser maior ou igual que zero. Então, aqui em cima, x maior ou igual que 2, guardamos isso. Aqui embaixo é uma raiz cúbica. Raízes cúbicas podem ter números negativos dentro, são só raízes pares que não podem ter números negativos dentro. Então, a única restrição é que a minha raiz cúbica de 4 menos x tem que ser diferente de zero. Tá? Para isso aqui ser diferente de zero, o que está dentro da minha raiz tem que ser diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente de 4, né? Então, agora a gente vai juntar essas duas condições. Então, o x tem que ser maior que 2, porém o x não pode ser 4. Então, aqui a gente pode escrever em notação de conjuntos. Então, qualquer notação serve. Então, é x nos reais, tal que x maior ou igual que 2 e x diferente de 4. Certo? Na letra D, dá para fazer aqui embaixo, nesse cantinho. Então, nós temos de novo uma divisão. A única restrição que eu tenho na divisão é que a parte de baixo seja diferente de zero. Então, x² menos 9
diferente de 0, somo 9 lá, diferente de 9, passo esse quadrado como raiz, só que toda vez que eu passar um quadrado como raiz, eu preciso colocar o mais ou menos, então x tem que ser diferente de mais ou menos 3. Tá? Então eu posso escrever isso aqui como reais menos 3 e 3. Ou posso escrever mais ou menos 3 de uma vez, mas esse aqui é o domínio da letra D. Na letra E nós temos raiz sétima de x ao quadrado menos 9. Então a restrição que nós temos é que não temos restrição, porque é uma raiz ímpar, o índice dela é ímpar, então pode ter números negativos dentro, aqui a gente não tem problema nenhum. Aqui na F, sim, são raízes quadradas. Na raiz quadrada, nós temos a restrição que o que está dentro dela não pode ser negativo. Então, nós vamos analisar as duas, depois nós pegamos a intersecção. X menos 1 maior ou igual que 0. X maior ou igual que 1, na primeira. Na segunda, x menos 2 maior ou igual que 0. X maior ou igual que 2. A interseção das duas vai ser essa segunda aqui, x menor ou igual que 2, maior ou igual que 2. Não consegue enxergar isso, faz o desenho aqui das retinhas, então eu coloco aqui 1, pintou. Coloco aqui o 2, pintou. Faz aqui a intersecção. A intersecção das duas vai ser o 2 para cá. Tá? Então, o nosso domínio vai ser x maior ou igual que 2. Aí podem escrever x, pertence aos reais, tal, que x maior ou igual que 2. Tá? Isso na letra F. Na letra G, de novo, nós temos duas condições. Nós temos uma raiz e nós temos uma divisão. Então, aqui na raiz, x menos 2 é o que está dentro da raiz. A condição é isso aqui ser maior ou igual que 0. X maior ou igual que 2. E na divisão, a condição é ser diferente de 0. Então, x diferente de 3. Juntando essas duas condições aqui, então a gente pode escrever que o domínio são os reais. Ou melhor, vamos fazer com as chaves ali. Então, x pertence aos reais. Tá ok. O x é maior ou igual que 2 e x diferente de 3. Tá? Então, aqui a gente tem que juntar as duas condições. E, por fim, na H, esse aqui é a G. E na H vai faltar um espacinho, mas dá para fazer aqui embaixo. Então, na H nós temos uma divisão. Então, o meu número aqui embaixo ele tem que ser totalmente maior do que 0, porque nós temos uma divisão e nós temos uma raiz. Na raiz teria que ser maior ou igual que 0, mas como está na divisão, não pode ser igual a 0. Então, a gente tira esse igual, fica só maior. X² maior que 4, passa a raiz, mais ou menos a raiz de 4, x maior que mais ou menos 2. No caso aqui nós temos duas condições. Nós temos o x maior que 2 e o x maior que menos 2. Vamos desenhar retinho aqui. 2 menos 2. Então, tudo para cá. A interseção delas é a primeira, né? Lógico. Então, domínio. Aí, x pertence aos reais, tá ok? X maior que 2. Tá? Bem tranquilo, né? A 5, determine a lei que define a função representada no gráfico. A partir do gráfico, nós podemos tirar duas informações. Primeiro, aqui, que o b é 2, que é o nosso coeficiente linear, que é onde corta o eixo y, vai ser o b da nossa função do tipo ax mais b, lembrando, que é a forma genérica da nossa função, então esse aqui é o b igual a 2. E o 3 é raiz. O que significa dizer que o 3 é raiz?
que se o x for igual a 3, a nossa função y ou f de x vai ser igual a zero. Tá? Então, nós sabemos que se fizermos f de 3, isso aqui dá zero. O que é f de 3? É pegar o x e trocar por 3. Entretanto, pelo gráfico, nós também já sabemos o valor de b, que é 2. Tá? Então, é só trocar aqui. 3a mais 2 igual a 0. 3a igual a menos 2. A igual a menos 2 terços. Isso nos deixa, então, com a nossa função f de x igual a menos 2 terços de x mais 2. Ok? Se f de x igual a 3x mais 2, para que valor de x, f de x igual a 5. Então, vamos pegar a nossa função 3x mais 2 e igualar a 5, e daí vamos calcular o valor de x. Tá? 3x igual a 5 menos 2. 3x igual a 3. X igual a 3 dividido por 3. X igual a 1. Aí, tranquilo. Escreva a função afim f de x igual a x mais b, sabendo que. Então, ele dá para a gente aí as duas condições, lembrando, f de x, então o númerozinho que está aqui dentro vai ser o x, certo? Então, vamos fazer aqui. F de 5 igual a 1, então eu vou pegar f de 1 igual a 5. Então, onde tem o x eu vou colocar 1 e vou igualar até a 5. A vezes 1 mais b igual a 5. E mesma coisa aqui, só que é menos 3. Eu só vou trocar a ordem aqui do A com o X para ficar o número na frente. 1A. E aqui, menos 3, que é o X. A mais B igual a menos 7. Isso aqui é um sisteminha de equações. Então, a gente, usando o método aí da adição, nós vamos multiplicar a primeira equação por menos 1. Então, nós ficamos com menos A menos B igual a menos 5. E repetimos a equação de baixo, menos 3a mais b igual a menos 7. E agora somamos as duas equações, o b anula, menos 4a igual a menos 12, a igual a menos 12 dividido por menos 4, então a igual a 3. E a gente pega qualquer uma dessas equações aqui para calcular o b. Vamos usar essa aqui de cima, que é a mais simples. A mais b igual a 5. Trocamos o a por 3. 3 mais b igual a 5. Então, é claro que o b é igual a 2. Portanto, esta função aqui será a, que é 3, vezes x, mais o b, que é 2. Que é a função mais. Essa aqui é a função da letra A. Mesma coisa para a letra B, mesma coisa para a letra C. Então, aqui na letra B, nós vamos ficar com o seguinte sisteminha. X é menos 1, menos 1a mais b igual a 7. Aqui x é 2. 2a mais b igual a 1. Então, vamos multiplicar, pode ser essa equação aqui de cima por menos 1. Então, nós vamos ficar com menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Menos b igual a menos 7. 2a mais b igual a 1.
Somamos as duas equações, o b anula. 3a igual a menos 6, a igual a menos 6 sobre 3, que dá menos 2. E agora substituímos em qualquer uma das duas equações, das três agora que a gente tem, a gente pode substituir para calcular o valor de b. Vamos substituir aqui em cima, na primeira. Então fica menos 2 mais b igual a 7, menos com menos mais. Então, b igual a 5, né? E com isso a gente chega então aqui na nossa função f de x igual a x mais b, a é menos 2, x mais b que é 5, menos 2x mais 5. E por fim aqui a letra C, mesma coisa, montamos as duas equações. Então, aqui o x é 1, fica só a, mais b igual a 5, aqui o x é menos 2, b igual a menos 4, vamos multiplicar a primeira equação por menos 1, poderia multiplicar de baixo também, vamos fazer aqui na de baixo para ficar diferente, vai dar o mesmo resultado. Então vamos multiplicar aqui a equação de baixo por menos 1, para ver que dá na mesma, então repete a de cima, aqui fica 2a menos b igual a 4, somou, zerou aqui, 3a igual a 9, a igual a 9 sobre 3, que dá 3. Calculamos o b aqui, trocando em qualquer uma das duas equações, vamos fazer ele na primeira. É a, que é 3, mais o b que a gente vai calcular agora igual a 5, dali da primeira equação aqui de cima. Então, b igual a 2, né? E escrevendo a função, trocando o a e o b na função genérica, f de x igual a que é 3, x mais b que é 2. Igual a primeira função ali. Coincidência. Bom, 8. Considere a função de reais em reais definida por 5x menos 3. Verifique se a função é crescente ou decrescente. Então, lembrando da aula, a função será crescente se o meu coeficiente linear for positivo e será decrescente se o coeficiente linear for negativo. O que é o coeficiente linear? É o número que está multiplicando o x. Aquele é 5, 5 é positivo, então ela é crescente. O zero da função. O zero é eu pegar a minha função, a fórmula da minha função, igual a zero e calcular o valor x. 5x menos 3 igual a zero. Soma esse 3. 5x igual a 3. Divide por 5. X igual a 3 quintos. O ponto onde a função intersecta o eixo y. Lembrando, a função vai interceptar o eixo y no meu b, que é o coeficiente linear. O meu b aqui é menos 3. Então, ela vai interceptar em menos 3. O gráfico da função, para fazer o gráfico da função, nós fazemos uma tabelinha com x, f de x, que eu vou deixar um pouquinho maior. E aqui uma terceira linha com o ponto x, y. F de x é a mesma coisa que y, né? Lembrando. Escolhemos dois pontos quaisquer para fazer. Nós vamos fazer aqui com 1 e 2. Mas podia ser 0 e 1, podia ser 3 e 4, podia ser menos 1 e menos 2, pode ser qualquer valor. Aqui calculamos o valor da função para 1 e 2. 5 vezes 1 menos 3. 5 vezes 1, 5 menos 3, 2 positivo. 5 vezes 2 menos 3. 5 vezes 2, 10. Menos 3, 7. E aqui nós temos então o nosso ponto 1 e 2. Nosso ponto 2 e 7.
Agora, para fazer o gráfico, a gente só faz os eixos e marcamos esses dois pontos. Lembrando, o eixo deitado x, eixo de pé y, 1 no x e 2 no y, 1, 2, está aqui o ponto, 2 no x, está aqui o 2, e 7 no y, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marcou aqui. Marcados os dois pontos, fazemos a reta passando por eles. Não ficou tão retinha, mas é uma reta passando por eles. De fato, então, a gente pode somente confirmar o que a gente falou. Ela é uma função crescente, né? E aqui embaixo, se a gente observar, vai ser o menos 3, se o desenho estiver bem proporcional e tudo mais, tá? E aqui onde ela passa no x seria o 3 quintos. E faço o estudo do sinal da função. Então, lembrando, estudo do sinal, a gente faz aqui o eixo x, marcamos a raiz, que é 3 quintos, e fazemos o desenho compatível se ela é crescente ou se ela é decrescente. Nesse caso aqui, ela é crescente. Como aqui ela está acima do eixo x, do 3 quintos para a direita ela é positiva, do 3 quintos para a esquerda ela é negativa. Questão 9. Um terreno hoje vale 40 mil reais, estima-se que daqui a 4 anos seu valor seja 42 mil reais. Admitindo que o valor do imóvel seja uma função do primeiro grau, tempo medido em anos, e com valor zero na data de hoje, seu valor daqui a 6 anos e 4 meses será aproximadamente. Aqui nós podemos, então, fazer uma fórmula para o valor do terreno. Qual será essa fórmula? Será o valor dele hoje, 40 mil, mais o tanto que ele está valorizando por ano. Né? Quanto que ele está valorizando por ano? Vamos pensar. Em 4 anos, o valor foi de 40 para 42. Então, aumentou 2 mil. Vamos anotar aqui. 2 mil em 4 anos. Se aumentou 2 mil em 4 anos, ele vai aumentar, então, 500 em cada ano. Faz sentido? Então, é 500 vezes a quantidade de anos, no caso aqui, x. 6 anos e 4 meses vão ser, então, 6 anos completos. 4 meses é 1/3 de um ano, porque um ano são 12 meses. Então, vamos aproximar aqui com 6,3. Então, y igual 40 mil mais 500 vezes 6,3. Aí isso a gente faz na calculadora. 500 vezes 6,3 dá 3.150. Vamos adicionar mais um zero no 6,3. 6,33. Vai dar 3.165. $40.000 mais 3.165 vai dar 43.165. A opção aqui que mais se aproxima é a letra B, porque a gente aproximou aqui, né? Então, aqui o certo é a letra B, 40.166. Se usar aqui 3, 3, 3, usar a dízima, no caso, transformar em fração, vai dar exatamente esse valor aqui. Tá? E como ele está usando a palavra aproximadamente no enunciado, não tem problema de eu aproximar ela assim. 10. Um táxi cobra R$ 2,50 pela bandeirada, mais 40 centavos por quilômetro rodado. Ao final do percurso de P quilômetros, o taxímetro marca 8,20, calcule o valor de P. Então, vamos montar a nossa função. Então, vamos chamar de C, pode ser de V a nossa função, V de valor. Então, o valor da corrida vai ser o total que se
paga da bandeirada. A bandeirada é o valor quando se começa a correr de táxi, já tem aquele valor fixo, que é 2,60. Mais o valor por quilômetro rodado. O valor por quilômetro rodado é 40 centavos. E ele está chamando a quantidade de quilômetros aqui de P. Então, 0,40 P. Tá? Então, essa aqui é a nossa função. Ele está dizendo aqui que o valor V de uma corrida foi 8,20. Então, eu vou pegar o nosso V aqui na função e vou trocar por 8,20. 8,20 igual a 2,60 mais 0,40 P. Subtrai esse 2,60. Então, vamos ficar com 8,20 menos 2,60 igual a 0,40P. 8,20 menos 2,60 vai dar 5,60. 5,7,560 igual a 0,40P. Agora a gente divide por 0,40. Então, P vai ser 5,60 dividido por 0,40, né? Isso aqui vai dar 114 quilômetros. 14, né? Dá 10, dá 4. Isso, 14 quilômetros. Tá. 11. Uma função com custo linear da forma x mais b, onde b representa a parte fixa desse custo total. Suponha que uma indústria, ao produzir 150 unidades de produto, gasta R$ 515. 150 unidades, 525. E quando produz 400 unidades, gastos são de 700. Queremos saber os custos fixos desta empresa. Bom, aqui a gente pode montar a nossa função, tá? Então, a gente pode pensar em montar a nossa função. Então, nós vamos ter aqui na primeira um custo de 525 igual a vezes x, que é a quantidade de peças, 150, mais b. E aqui de baixo, 700 igual a vezes a quantidade de peças, que é 400, mais b. Mesmo esquema de uma questão anterior que a gente fez, multiplica, pode ser de cima ou de baixo por menos 1, vamos fazer aqui na de cima, e temos aqui o nosso sisteminha para resolver, né? Então, nós ficamos com menos 525 igual. Só vou trocar a ordem de 150 com A para o número ficar na frente. Isso não interfere em nada. Menos B. Aqui embaixo, 700 igual 400A mais B. Os B's subtraem. 700 menos 525 dá 175. Aqui no caso do A, 400 menos 150, 250. Divide 250. São 175 dividido por 250 dá 0,7. E agora nós escolhemos qualquer uma dessas para substituirmos o A por 0,7 e calculamos o valor de B. Vamos a essa daqui do 700. 700 igual 400 vezes o A, que é 0,7, mais B. 400 vezes 0,7 dá 160. 0,7, não é 0,4. 280. Subtrai esse 280. Menos 280, 420. Que é a nossa resposta, letra D. Tá? Dá para fazer
um raciocínio também, pensando quantos que aumentou aqui, dá para fazer uma jogadinha de raciocínio. Se eu quiser resolver de uma forma bonitinha e formal, seria desse jeito aqui, montando a forma. Tá? Questão 12. 3 planos de telefone celular são representados na tabela. Qual é o plano mais vantajoso para alguém que utilize 25 minutos por mês? Não precisamos montar as funções aqui, né? A gente pode pensar direto. Então, o plano A. Vou utilizar 25 minutos no mês, então eu vou ter o meu custo de 35 fixo, mais 50 centavos por minuto, né? 0,5 vezes 25. Na verdade, montamos a função aqui, né? 35 mais 0,5 vezes 25 dá 12,5, então aqui eu vou ter um gasto de R$ 37,5. No plano B, nós temos então o custo fixo de R$ 20 e 80 centavos por minuto. Vou escrever aqui 0,8. Tá? Dá na mesma 0,8, 0,80. Então, nós temos 0,8 vezes 25, que dá 20. 20 mais 20, 40 reais. E aqui o plano C. O plano C não tem custo fixo mensal, só tem o custo por minuto. Então, é 1,20 por minuto, no caso são 25 minutos. 25. Vou escrever de novo como que fez. 25. Nesse caso, 1,2 vezes 25 dá 30 reais. 1,2 vezes 25, 30 reais. E no caso, o nosso plano que vai pagar menos essa pessoa, vai ser aqui o plano C. Ok? 13. Na produção de peste em indústrias, tem um custo fixo de R$ 8,00 mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida, sendo X o número de unidades produzidas. Letra A. Escreva a lei da função. Nossa função, então, será composta da parte variável, que é 50 centavos por unidade, 0,5x, mais o nosso custo fixo, que é de R$ 8,00. Tá? Letra B. Calcule o custo para 100 peças, então nós vamos pegar o x e vamos trocar por 100. 0,5 vezes 100 mais 8. 0,5 vezes 100 é 50. 50 mais 8, 58 reais. Em certa cidade, uma corrida de táxi custa R$ 4,80 a bandeirada, mais 40 centavos por quilômetro rodado. Quanto custa uma corrida de 50 km? Igual aquela outra, né? Então, aqui a nossa função são 40 centavos por quilômetro, 0,4x, mais um custo fixo de R$ 4,80. Vamos trocar aqui o x por 50. 0,4 vezes 50 mais 4,80. 0,4 vezes 50 dá 20, mais 4,80, vou escrever só 4,8. Então, aqui dá R$ 24,80. 15. Para realizar uma festa de aniversário, um buffet cobra uma taxa de 150 referente à decoração, mais R$ 12,00 por pessoa. Escreva a lei da função que determina o valor cobrado de acordo com o número de pessoas. Então, o valor vai ser R$ 12,00 por pessoa, que ele está chamando ali de N, mais 150, que é o fixo, né? 150. Letra B. Calcule o valor cobrado no buffet para uma festa com 50 pessoas. Então, nós vamos pegar a nossa função V e vamos trocar o N por 60. 12 vezes 60 mais 150. 12 vezes 60 dá 720, mais 150. 720 mais 150, 870 reais. Letra C. Sabendo que uma festa a pessoa gastou R$ 1.170, quantas pessoas compareceram à festa? Agora eu sei o valor final, eu quero calcular o número de pessoas. Então, quem eu vou trocar por 1.170 é o V, não é o N. 1.170 igual
a 12n mais 150. Passa 150, subtrai 150, vai dar 1020 igual a 12n. Então, n igual a 1020 dividido por 12. 1020 dividido por 12 dá 85 pessoas. (16) Um grande desafio é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo recursos hídricos, que existe, não pode ser descartado. O nível de água do reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual é o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Bom, vamos analisar aqui a queda do gráfico. Essa dá para fazer bem sem continha, direto. Ó. Em 6 meses, o nosso gráfico estava em 30 e caiu para 10. Ou seja, ele 1, 2, 3, 4, na verdade em 5 meses, né? Ele começou no primeiro e acabou no sexto. Então, em 5 meses, ele caiu 20%. 5 meses, ele caiu 20%. Essa aqui é uma tendência linear, então eu posso dividir esse 20 por 5 para saber quantos por cento ele caiu em cada mês. Né? Então, 20 dividido por 5 dá 4% ao mês. Certo? Então, bom, ele precisa cair sim para atingir a sua capacidade, nível zero. Então, ele precisa cair mais 10%, certo? Então, 10% vão ser 2 meses, que dá 8, 2 meses e meio, que dá 10%, né? 4 mais 4 mais 2. 1 mês completo, 2 meses completo, 2 meses e meio, letra A. Tá? Esse gráfico ele é para dar uma enganadinha na gente, porque ele começa aqui a contar do 1 e aqui embaixo ele acaba no 5. Mas ele não quer saber quando ele para aqui no 5, ele quer saber quando ele vem no 0. Que ele quer o nível 0, ele não quer o nível 5%. Então, é uma questão que tem que tomar cuidado. FGV, uma empresa fabrica componentes eletrônicos, quando são produzidas 1.000 unidades por mês, o custo é de 35 mil. 1.000 unidades, 35 mil. 2.000 unidades, o custo é de 65 mil. Admitindo que o custo mensal seja uma função do primeiro grau em termos de número de unidades produzidas, podemos afirmar que o custo da produção de 0 unidades. Também dá para fazer só com raciocínio e dá para fazer montando as duas funções. Então, vocês podem qualquer coisa fazer aqui é x e aqui é f de x, vocês vão montar a função aqui. Pensando, é o seguinte, um aumento de 1.000 unidades provocou um aumento de 30 mil reais de custo. Ou seja, 1.000 unidades, o custo, tirando o custo fixo, só pensando no custo variável, é de 30 mil. Certo? E se eu pegar, então, esses 35 mil que custaram as 1.000 primeiras unidades e tirar 30 mil, me dá a resposta C de 5 mil. Durante 5 semanas, uma pessoa deixou seu veículo em certo estacionamento, sempre das 7h10 às 12h10. Nesse estacionamento são cobrados R$ 3,50 pela primeira hora, ou parte dela, e R$ 3,20 por hora sucessiva, ou parte. Com base nesses dados apresentados, pode-se estimar que o gasto mensal dessa pessoa com estacionamento é... Bom, durante 5 dias da semana, então, eu vou ter que calcular e depois eu vou multiplicar por 5, né? Já está aqui a primeira informação que eu vou ter. O tempo que essa pessoa deixa o carro dela no estacionamento por semana é, vamos pensar, das 7h10 às 8h10, então dá 1 hora. Das 8h10 às 9h10, 2 horas. Das 9h10 às 10h10, 3 horas. Das 10h10 às 11h10, 4 horas. Das 11h10 à meio-dia 10, 5 horas. Certo? Só que dessas 5,
a primeira hora é cobrada R$ 3,50 e cada uma das outras 4 horas são cobradas R$ 3,20. Então, aqui nós vamos ter R$ 3,50 mais 4 vezes R$ 3,20. Certo? 4 vezes R$ 3,20 dá R$ 12,80, mais R$ 3,50, R$ 16,30. Ali está dizendo que são 5 dias, então vamos multiplicar isso aqui por 5, o que nos dá 81,5, letra A, R$ 81,50. Para garantir a segurança em um grande evento público, que terá início às 4 horas da tarde, vamos notando aqui os dados, o organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes a cada instante. Para cada 2.000 pessoas, se faz necessário um policial. Além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado da área de um terreno ocupado. 4 pessoas por metro quadrado. Às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área do terreno já ocupado equivale a um quadrado de lados medindo 500 metros. Aqui às 10 horas da manhã. 10 horas. Um quadrado medindo 500 metros. Bom, 500 metros é a área de um quadrado, é só multiplicar lado vezes lado. Então, 500 vezes 500 vai dar 250 mil metros quadrados. Certo? Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente uma taxa de 120 mil pessoas por hora. Até o início do evento, quando não será mais permitida a entrada do público. Quantos policiais serão necessários no início do evento? Então, vamos pensar o seguinte, às 10 horas eu já tinha isso aqui de área ocupada. Eu tenho 4 pessoas por metro quadrado, eu tenho 250 mil metros quadrados. Vamos multiplicar isso aqui por 4 para saber a quantidade de pessoas que tinham às 10 horas da manhã. Tá? Então, aqui vai dar 1 milhão. 4, 5, 6. 1 milhão de pessoas às 10 horas da manhã. O evento inicia às 4 horas da tarde. Então, das 10 até as 4 horas da tarde vão entrar 120 mil pessoas por hora. Ora, das 10 até as 4, nós temos, então, 11, 10 às 11, 11 às 12, 12 às 13, 13 às 14, 14 às 15, 15 às 16. Nós temos 6 horas para passar. Então, 6 horas para entrar 120 mil pessoas por hora. 6 vezes 120 mil dá 720 mil pessoas. Então, 720 mil pessoas é a quantidade de pessoas que entrarão nestas 6 horas aqui, que é das 10 da manhã até as 4 da tarde. Então, vamos somar isso com 1 milhão aqui das pessoas. Então, 1 milhão mais 720 mil, nós temos aqui 1 milhão 720 mil pessoas. Ok. Eu quero saber quantos policiais serão necessários. Aqui está dizendo que para cada 2.000 pessoas se faz necessária a presença de um policial. Vamos pegar este número aqui, 1 milhão 720 mil, e dividir por 2.000. Tá? Porque para cada 2.000 pessoas eu preciso saber um policial. Essa divisão aqui vai me dar 860 policiais, letra E. Questão 20. João, ao perceber que seu carro apresentara um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir os seus compromissos de trabalho. A locadora então apresentou-lhe 2 propostas. Plano A, no qual é cobrado um valor fixo de R$ 50, mais 160, mais 1,60 por quilômetro. Eu vou anotar aqui as funções, tá? 50 fixo, mais 1,60 por quilômetro. E o plano B, no qual é um valor de R$ 64, mais 1,20 por quilômetro. João observou que, para certo deslocamento que totalizava K quilômetros, era indiferente optar pelo plano A ou pelo plano B, pois o valor pago seria o mesmo. Então, eu quero saber qual será o valor de K
para que os dois valores sejam iguais. Então, eu vou igualar as duas funções. 50 mais 1,6q igual a 64 mais 1,2q. Resolvendo isso aqui, então, somando esse 1,2q aqui, vai dar 0,4q igual a 14. Q é igual a 14 dividido por 0,4. 14 dividido por 0,4 dá 35. Bom, o 35 se encaixa aqui na opção D, um número entre 31 e 36,5. 21. O salário de João é R$500, mais o valor, mais 50% do valor de suas vendas, sendo S o seu salário e X o valor de suas vendas. A função que representa essa situação é: bom, nós sabemos então que o salário é R$500 mais alguma coisa. Isso já tira a opção A e já tira a opção D. Nos sobra a opção B e a opção C. Agora vamos pensar, 50% significa o quê? 50% significa metade. Ou seja, se ele vende X da sua venda, ele vai receber metade disso, X sobre 2. Então, 500 mais X sobre 2 é o salário do João. Letra C. 22. A função que determina o valor a ser pago por uma corrida de táxi é essa função aqui, sendo x em quilômetros. Qual o valor pago por uma corrida de 10 quilômetros? Vamos pegar o x, trocar por 10, 3,40 mais 2,5 vezes 10, né? 3,4 mais 25, 28,4, letra C. E 23, para a gente encerrar, faço o estudo dos sinais das seguintes funções. Então, vamos fazer estudo do sinal. Primeiro, calcular a raiz. O que é calcular a raiz? Igualar a zero, resolver, menos 10, x igual a menos 10 terços. Agora, nós fazemos o diagrama da análise de sinal. Marcamos aqui a nossa raiz, menos 10 terços. Ela é uma função crescente, porque o número que está multiplicando x, o coeficiente angular, é positivo, então ela vai ser alguma coisa assim. Aqui ela está acima do nosso eixo x é positivo, aqui ela está abaixo do eixo x é negativo. E aqui mesma coisa, calculamos a raiz, menos 5x mais 15 igual a zero, subtrai o 15, divide por menos 5. Isso aqui dá 3. Então, agora fazemos o diagrama. Marcamos aqui o 3, só que agora ela é uma função decrescente, porque o número que está multiplicando o x, o meu coeficiente angular é negativo. Então, ela é positiva aqui na esquerda, porque ela está em cima da nossa reta x, e aqui ela é negativa na direita. Ok, pessoal? Então, fechamos aí a correção da lista. Valeu!